Sons de trombetas vindas do céu sendo ouvidos ao redor do mundo. Um saco encontrado em um rio na Rússia contendo 54 mãos humanas dentro. Um enigma desenvolvido especialmente para os mais inteligentes, mas quem quer que tente resolvê-lo acaba desaparecendo depois. Esses são apenas alguns dos maiores mistérios sem solução da última década. Para alguns deles, os cientistas até possuem explicações, porém acabam levantando mais dúvidas do que as respondendo. No vídeo de hoje, nós separamos 13 mistérios não resolvidos ao redor do mundo, sendo possível que você mesmo já tenha presenciado algum deles. Já aconteceu de em algum momento você ouvir um barulho distante, como se houvesse um motor ligado, mesmo que não tenha nada por perto? Se sim, então você pode fazer parte dos 2% da população mundial que sofrem com os que os cientistas chamam de o zumbido. Foram décadas de investigações científicas, estudos acústicos, medições ambientais, mas até o momento a origem do ruído permanece um mistério. Canadá, México e Estados Unidos são alguns dos países com relatos sobre o zumbido. Sempre que os relatos apareciam, as autoridades locais investigavam atividades industriais, sísmicas ou fenômenos atmosféricos, mas nada nunca foi descoberto. O caso mais famoso de que se tem registro acontece em Windsor, no Canadá, que acumula esses relatos de zumbido desde 2011. A cidade conta com uma média de 236 mil habitantes, sendo normal que alguns moradores procurem ir embora apenas para fugir do barulho. Vários estudos foram realizados desde então, conseguindo fazer grandes descobertas. Pesquisas indicam que o ruído se intensifica à noite, sendo influenciado pelo clima. Nos dias mais frios, ele é menos perceptível. O mais intrigante, no entanto, é que todas as investigações levam a um ponto em comum: a Ilha de Zug, em Detroit. A Ilha de Zug é conhecida por ser fortemente industrializada. A teoria vigente culpa a forte industrialização pelo ruído. Quando os pesquisadores de Windsor solicitaram um estudo mais aprofundado, o advogado de Zug negou. Ele alega que esse não é um problema que os afeta, logo, não há por que autorizarem um estudo minucioso na ilha. Apesar da industrialização de Zug ter o poder de resolver o mistério do zumbido na região do Canadá, essa explicação não contempla todas as outras pessoas ao redor do mundo, que também sofrem com ruído. Trata-se de um mistério que até o momento segue sem solução. Muitos irão concordar que um barulho misterioso vindo diretamente do fundo do mar pode ser mais assustador do que um ruído. E o barulho foi relatado pela primeira vez em 2016 por caçadores inuites no Ártico canadense. O misterioso som tem origem no fundo do oceano, no estreito de Furry e Ekla. Com baleias, focas, narvais e leões marinhos, o local costumava abrigar uma abundante vida selvagem marinha. Todos os animais abandonaram o local após o início dos ruídos. Preocupados com os animais e com a atividade de caça, os moradores solicitaram ajuda das autoridades locais. Em resposta, o Canadá enviou para a região uma patrulha militar, além de especialistas em acústica. As patrulhas não identificaram nenhuma anormalidade no local e o som misterioso não voltou a se repetir. Diversas hipóteses foram levantadas e sumariamente descartadas. A empresa de mineração local negou realizar atividades na região. O Greenpeace também negou o envolvimento, dizendo respeitar as atividades de caça das comunidades locais. Após extensas investigações, nenhuma causa foi atribuída ao misterioso ruído. E como o barulho não voltou a ser ouvido, o caso foi encerrado sem uma explicação definitiva. Durante anos, pessoas ao redor do mundo relatam sons apocalípticos, vindos do céu, semelhantes a explosões ou grandes trombetas. Apesar da ciência ainda não ser capaz de explicá-los, esse fenômeno já possui um nome: terremotos celestes. Os relatos percorrem o globo, indo desde os Estados Unidos até o Japão, passando aqui pelo Brasil. Quem chega a ouvir o som sempre o associa ao escapamento de um carro, ou até mesmo a uma tempestade, mesmo que não tenha nenhuma nuvem no céu. Os cientistas ainda não são capazes de explicar sua origem, mas reconhecem a sua existência.
Os terremotos celestes são capazes até mesmo de causar vibrações em edifícios. As principais teorias relacionam os sons à entrada de meteoros na atmosfera terrestre, que, ao queimarem, seriam capazes de produzir estrondos sônicos. Nenhuma evidência física dessa teoria jamais foi confirmada. Há quem relacione os sons a operações militares, com as explosões sônicas de suas aeronaves. Contudo, diversos relatos registrados são anteriores à invenção do voo supersônico. Até mesmo a liberação de gases do subsolo ou o colapso de massas terrestres são consideradas como explicações possíveis. Apesar das teorias, não há até o momento nenhuma explicação definitiva para os misteriosos sons de trombeta no céu. A natureza imprevisível e a ausência de padrões tornam as investigações ainda mais complicadas. Por enquanto, os terremotos celestes seguem como objeto de estudo e debate, tanto na comunidade científica quanto na religiosa. Já um barulho misterioso e com um final anticlimático foi a emissão de rádio captada pelos astrônomos em 2020, batizado de BLC-1. O sinal foi captado pelo projeto Breakthrough Listen, criado pelos cientistas Yuri Milner e Stephen Hawking. O projeto tem como principal objetivo captar comunicações extraterrestres. Há um primeiro indício. O sinal vinha da estrela próxima a Centauri, que possui pelo menos 2 planetas em sua órbita. Assim como a Terra, um destes planetas está localizado na zona habitável da estrela, e existe uma expectativa por parte dos astrólogos de que este planeta possa abrigar vida inteligente. Um misterioso sinal de rádio vindo dessa região deixou toda a comunidade científica animada, por mais que eles tentassem conter os ânimos. Infelizmente, após uma minuciosa investigação, os astrólogos constataram que o BLC-1 não é de origem extraterrestre. A análise revelou que o sinal compartilha características de interferências geradas por equipamentos terrestres. Contudo, ainda há algumas dúvidas a serem respondidas. Não se sabe, por exemplo, qual equipamento foi capaz de realizar tal interferência. O que também intriga os pesquisadores é o porquê da interferência surgir somente quando o telescópio foi apontado especificamente para a próxima Centauri. Seria apenas coincidência? Ou algo mais? Nos últimos anos, relatos de esferas metálicas gigantes caindo do céu têm colocado comunidades ao redor do mundo em estado de alerta. Apesar de, na maioria dos casos, o evento poder ser explicado com certa facilidade, ainda restam dúvidas. Em 2012, uma esfera metálica caiu no povoado de Riacho dos Poços, no Maranhão, destruindo um cajueiro no impacto. Com 30 quilos e 1 metro de diâmetro, especialistas confirmaram que se tratava de lixo espacial. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, chegou a se pronunciar afirmando que o objeto era parte de um foguete, possivelmente parte do reservatório de combustível. Eventos como esse acabam se tornando recorrentes ao redor do mundo. Em 2018, misteriosas esferas de metal caíram no céu do Peru e também no Acre. A análise inicial indicou que os objetos poderiam ser partes de uma nave russa ou ucraniana, pois traziam inscrições em cirílico, o sistema de escrita usado em países como Rússia, Ucrânia e Bulgária. A maioria desses incidentes podem ser explicados pela reentrada de detritos espaciais na atmosfera. No entanto, a falta de uma identificação mais precisa e o caráter secreto de alguns objetos alimentam o mistério ao redor do fenômeno, fazendo surgir várias teorias e especulações. Atualmente, tem-se observado um aumento no caso de acidentes aéreos, deixando todos assustados e em constante alerta. Entretanto, um acidente que ocorreu há mais de 10 anos segue sendo um dos casos mais misteriosos da aviação, o voo MH370. O avião da Malaysian Airlines decolou em 8 de março de 2014, partindo da Malásia com destino à China. Ao todo, eram 239 pessoas a bordo, sendo 227 passageiros e 12 tripulantes. Eles nunca chegaram ao destino final e até hoje, 11 anos depois, ninguém sabe qual o paradeiro deles. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias e uma força-tarefa envolvendo a Austrália, Malásia e China explorou todas as possibilidades.
O piloto foi considerado suspeito, mas após uma revista em sua casa, ele foi logo inocentado. A hipótese de terrorismo é uma das mais fortes, principalmente após as autoridades descobrirem que 2 dos passageiros a bordo embarcaram com passaportes falsos. Além disso, também foi confirmado que alguém desligou os sistemas de comunicação do avião propositalmente. Após isso, o avião mudou sua rota e continuou voando por 6 horas, antes de perder, em definitivo, o sinal. A ocorrência de uma simples falha estrutural também não está descartada. As autoridades chegaram a conferir até mesmo a comida servida a bordo, mas não encontraram nada suspeito. Em 2015, as autoridades declararam o motivo da queda como um acidente, sinalizando que todos a bordo deveriam ser considerados mortos. Isso abriu caminho para as famílias serem indenizadas, mas ainda não respondia todas as dúvidas sobre o mistério. Com o tempo, partes da asa e destroços de bagagens surgiram em praias do Oceano Índico. Embora tenham fornecido algumas pistas, essas descobertas não revelaram onde nem como o avião caiu. Em 2017, foi a vez dos governos anunciarem a decisão de suspender as buscas pelo avião. Mas nem tudo está perdido, pois em 2025 a empresa Ocean Infinity, especializada em robótica subaquática, se propôs a retomar a busca. O plano é utilizar navios equipados com alta tecnologia para a busca, na região em que acredita-se que o avião possa ter caído. A operação tem um custo estimado de 55 milhões de dólares. Porém, a empresa concordou em receber pagamento apenas se os destroços do voo forem localizados. Com isso, a saga do MH370 ganha novos capítulos, fornecendo esperanças àqueles que desejam ver o desfecho dessa história tão enigmática. Em 2020, cidadãos americanos, ingleses, canadenses e brasileiros receberam diversas encomendas não solicitadas pelo correio. O conteúdo? Sementes desconhecidas que chegavam da China. Inicialmente, as encomendas vinham rotuladas como brinquedos ou joias, visando driblar as inspeções alfandegárias. Mas assim que eram abertas, as pessoas se deparavam com sementes misteriosas. O governo chinês nega que os envios tenham partido deles, independente dos caracteres chineses nos pacotes. O China Post, o serviço oficial de correios do país, averiguou os envios e constatou que as etiquetas de postagem apresentavam indícios de fraude. Todos os governos emitiram um alerta para que as pessoas não plantem as misteriosas sementes, pois ainda não está claro tratar-se de uma piada ou ato de bioterrorismo agrícola. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, pediu para que as sementes não fossem descartadas inadequadamente, pois poderiam afetar de maneira negativa a agricultura local. Apesar de ainda não haver uma explicação para o ocorrido, a teoria mais aceita é de que tudo não passava de uma prática fraudulenta conhecida como brushing. No brushing, golpistas fazem cadastro de compras em lojas online, utilizando diversas informações de endereços reais que normalmente vazaram em bancos de dados. Nesse esquema, vendedores enviam seus produtos para endereços aleatórios ao redor do mundo. Quando a encomenda é entregue, os golpistas são avisados e conseguem falsificar avaliações positivas nos sites de venda, melhorando assim a reputação dos vendedores e seus produtos. Agora, por que as sementes? Pois para que o golpe funcione, ainda é necessário enviar um item pelo correio e fornecer ao site o código de rastreamento. As sementes são itens leves e baratos, enviados no lugar de mercadorias reais visando reduzir os custos de frete. O que de início se suspeitava ser um ataque de bioterrorismo agrícola pode não passar de um elaborado golpe digital. Diversas séries e filmes contribuem para criar um imaginário na população sobre os perigosos cartéis mexicanos ou os diversos policiais corruptos na fronteira. Em um quase paralelo com a ficção, a violência no México é real. E o mistério dos 43 jovens desaparecidos é um forte indício disso. O caso ocorreu em setembro de 2014, quando 43 estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzinapa
desapareceram na cidade de Iguala. Os estudantes, que se preparavam para se tornar professores, se dirigiam a um protesto na cidade do México, quando foram abordados por policiais corruptos que os entregaram a membros do cartel Guerreiros Unidos. Desde então, não se tem notícias sobre o paradeiro dos jovens. A versão oficial, aquela fornecida pelas autoridades mexicanas, é que os jovens foram vítimas do cartel. Os Guerreiros Unidos é uma poderosa quadrilha mexicana. Eles são acusados de extorsões e sequestros, além do tráfico de heroína para os Estados Unidos. Apesar disso, investigações paralelas e independentes refutam o envolvimento do cartel no desaparecimento dos jovens, apontando uma falta de evidências, além de manipulação de provas por parte da polícia. Em 2022, o presidente Andrés Manuel López Obrador estabeleceu uma comissão da verdade, atribuindo o caso como um crime de Estado. A investigação apontava o envolvimento de membros do alto escalão do governo. Tomás Herón, ex-diretor da Agência de Investigação Criminal, foi acusado de interferir diretamente no caso, torturando testemunhas, manipulando evidências. Herón está refugiado em Israel, de onde nega as acusações, alegando ser vítima de perseguição política. Até o momento, não há um acordo entre as autoridades mexicanas e israelenses para deportá-lo. Militares mexicanos foram acusados de envolvimento e, em 15 de setembro de 2022, o general aposentado José Rodrigues Pérez foi preso por ligação com sequestro. No total, 20 mandados de prisão foram expedidos contra 20 militares que estavam em Iguala na época do crime. Apesar das promessas realizadas por diferentes administrações, além dos esforços contínuos, foram encontrados o corpo de apenas 3 das 43 vítimas. O caso permanece sem solução, sem perspectivas de quando as respostas serão encontradas. Outro desaparecimento que segue sem explicação foi o caso do jovem alemão Lars Mittank, de apenas 28 anos. Em junho de 2014, Lars e seus amigos viajaram a passeio para a Bulgária, no resort Golden Sands. Durante a viagem, ele acabou se envolvendo em uma briga por causa de futebol e indo parar no hospital. Lars acabou rompendo seu tímpano um dia antes de voltar para a Alemanha, e o médico que lhe atendeu sugeriu que ele não retornasse de imediato, pois o voo poderia piorar sua condição física. Ele acabou ficando por mais um dia na Bulgária, em um hotel mais econômico. No momento em que seus amigos partiram, o comportamento de Lars se alterou bruscamente. As câmeras de segurança do hotel o flagraram confuso, assustado. Ele enviou diversas mensagens à sua mãe pedindo que ela cancelasse seu cartão de crédito, pois estaria sendo perseguido por 4 homens. Lars foi visto pela última vez no aeroporto de Varna. As câmeras de segurança o registraram, abandonando todos seus pertences no chão, correndo pelo terminal e escalando uma cerca, seguindo em direção à floresta. Após isso, ele nunca mais foi visto. Desde então, várias teorias surgiram. Há quem diga que os homens com quem Lars arrumou briga estariam envolvidos com o crime e ele realmente estava sendo perseguido. Outra hipótese é que ele tenha misturado os medicamentos receitados pelo médico, desencadeando assim um episódio psicótico. Já o fato da polícia não ter encontrado o corpo de Lars faz com que muitos se perguntem se tudo não passou de uma armação dele, planejando desaparecer voluntariamente. Apesar das investigações e buscas, o caso permanece sem solução. Não é bem um caso de desaparecimento, mas o mistério da família Tromp até hoje permanece sem explicações. Tudo aconteceu em 2016 na Austrália, quando uma família composta por 5 pessoas decidiu largar tudo para trás e fugir. Ninguém é capaz de explicar do que exatamente eles estavam fugindo. Mark Tromp e sua esposa Jacoba Tromp decidiram entrar no veículo com suas filhas Rihanna e Ella e seu filho Mitchell, todos adultos. O casal alegava estar sendo perseguido, sendo necessário fugirem da fazenda imediatamente. Celulares, cartões de crédito e documentos foram deixados para trás. O único que havia levado seu telefone na viagem foi Mitchell, que não acreditava correr perigo, mas foi junto para garantir a segurança dos pais.
Cerca de 30 quilômetros após a viagem ter iniciado, Mitchell foi obrigado a jogar seu celular pela janela, pois seus pais acreditavam que ele estaria sendo usado para rastreá-los. Ao final do primeiro dia de fuga, Mitchell foi o primeiro a abandonar a viagem, decidindo retornar para a casa de Trey. As irmãs Rihanna e Ella também decidiram se separar de seus pais. Juntas, elas acabaram roubando um carro. Entretanto, quando Ella não acreditava que houvesse alguém os perseguindo, Rihanna apresentava os mesmos sinais de paranoia de seus pais. E não tardou para as duas acabarem se separando. No carro roubado, ela retornou para a fazenda da família, chegando antes de Mitchell. Já Rihanna se escondeu na caçamba de uma caminhonete, sendo descoberta pelo motorista somente 1 hora depois. Ela encontrava-se em estado catatônico, sem lembrar seu próprio nome, de forma que o motorista a levou para o hospital local, onde recebeu tratamento psiquiátrico. E quanto aos patriarcas da família? Nesse ponto, a misteriosa fuga da família Tromp já estava estampada nos principais meios de comunicação da Austrália, iniciando uma busca interestadual. Em algum ponto da viagem, Mark e Jacoba também se separaram. Jacoba foi encontrada vagando sozinha pela cidade de Ias, sem lembranças do que pudesse ter acontecido. Ela foi encaminhada para o hospital local, onde recebeu tratamentos de saúde mental. Já Mark foi encontrado apenas 6 dias após o início de sua fuga, próximo ao aeroporto da cidade de Wangaratta. Ele também não sabia dizer como chegou até ali. Após todos os membros da família Tromp terem sido encontrados, medicados e voltado para a fazenda, a dúvida permanece. O que aconteceu? A polícia descarta qualquer ameaça real à família, alegando que eles nunca foram perseguidos por ninguém. Apesar de não existir uma explicação definitiva para o ocorrido, especialistas sugerem que a família tenha experimentado uma rara condição psicológica conhecida como folie à deux. A expressão francesa significa loucura a dois e descreve uma condição de psicose compartilhada, na qual uma família, quando muito unida, pode compartilhar os delírios um do outro. Não se sabe ao certo se tais delírios tenham começado por Mark ou Jacoba. Porém, à medida que um compartilhou os delírios do outro, também sua filha Rihanna foi afetada por tal condição. Independente do que possa ter ocasionado o colapso dos Tromps, a polícia definiu o caso como encerrado, declarando que o assunto agora é apenas uma questão familiar. Em 2018, um achado macabro às margens de um rio deixou a população russa em choque. Um saco com 54 mãos humanas decepadas. Por mais surpreendente que seja, o governo russo diz ter encontrado uma explicação para o caso, encerrando todas as investigações. Entretanto, as justificativas apresentadas pelos investigadores ainda não são capazes de responder a todas as perguntas. Inicialmente, as principais teorias iam desde rituais macabros até possíveis atividades criminosas na região. As mãos foram encontradas com bandagens médicas e protetores de calçados cirúrgicos. Isso fez com que as autoridades locais cogitassem a hipótese de que o conteúdo viria de um hospital ou laboratório forense. Na Rússia, é comum a prática de remover as mãos de cadáveres não identificados, de modo a coletar as impressões digitais e, assim, ajudar na identificação futura. O governo deu a investigação como encerrada, alegando que as mãos seriam provenientes do descarte incorreto de algum hospital local. Contudo, não está claro por que ambas as mãos dos cadáveres foram cortadas, quando, em condições normais, apenas uma delas é o suficiente para a identificação. Além disso, se o objetivo primário era cortar as mãos para coletar as impressões digitais, o governo também não soube explicar por que tais digitais não estavam armazenadas em um banco de dados. Com tais dúvidas ainda no ar, e sem apontar a origem exata das mãos, o comitê investigativo optou por encerrar as investigações. Em 2015, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reabriu a embaixada em Havana, na tentativa de uma reaproximação com o governo de Cuba. A reaproximação não durou muito, pois em novembro de 2016, diplomatas americanos foram afetados pelo que ficou conhecido como Síndrome de Havana. Tontura, enxaqueca, disfunções oculares, perda de memória, surdez parcial e problemas neurológicos
foram apenas alguns dos sintomas apresentados. Quando o estranho fenômeno foi revelado, logo especulou-se a possibilidade de um ataque acústico. Em 2017, ano em que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele não tardou a declarar que é um ataque muito incomum. Acredito que Cuba seja responsável. Apesar de receber o nome de Síndrome de Havana, por ter origem em Cuba, casos semelhantes também foram reportados em outras partes do mundo, como China e Rússia. Os afetados eram sempre diplomatas, agentes de inteligência e militares dos Estados Unidos. Apesar das investigações, a causa exata permanece indefinida, com a comunidade científica se dividindo entre duas explicações: um ataque sônico ou simplesmente sintomas resultantes de um estresse coletivo. Em 2018, médicos da Universidade da Pensilvânia analisaram 21 diplomatas afetados pela Síndrome de Havana. Sua análise demonstrou que os indivíduos sofriam de lesões cerebrais, mesmo que não especificassem quais seriam essas lesões. Embora o governo dos Estados Unidos nunca tenha apontado oficialmente um culpado, um relatório divulgado em 2020 sugeriu que os incidentes poderiam ter sido intencionais e resolveu conduzir sua própria pesquisa. Impossibilitados de examinar os diplomatas americanos, entrevistaram seus vizinhos e empregados. O veredito foi de um transtorno psicológico coletivo, ou seja, uma histeria coletiva ocasionada pelo estresse. Novos estudos realizados em 2023 reforçaram a explicação de estresse psicológico. Como os primeiros afetados foram no período de transição entre governos, é de se esperar que os envolvidos encontravam-se sob um nível elevado de estresse. Além disso, todos os afetados são sempre oficiais norte-americanos de alto escalão, em cargos que cobram um alto nível de estresse. Nenhum dos estudos é conclusivo e, até hoje, não se sabe ao certo a origem da Síndrome de Havana. Um quebra-cabeça feito exclusivamente para encontrar as mentes mais inteligentes do mundo e que todos que o resolveram simplesmente desapareceram. Esse é o Cicada 3301, um dos maiores enigmas da Deep Web. Tudo começou em 2012, quando um usuário conhecido apenas como 3301 fez uma postagem no fórum 4chan. Para os que não conhecem, 4chan é mundialmente famoso por ser um fórum de discussões sobre os mais diversos assuntos, no qual todos os usuários são anônimos. A postagem feita pelo 3301 tratava-se de um teste, uma charada para os mais inteligentes. O primeiro teste era apenas a imagem de um patinho de borracha, com um texto dizendo que a charada já havia terminado. Tudo indicava ser apenas uma pegadinha, mas havia algo mais. Para os que analisaram atentamente a imagem, conseguiram descobrir uma mensagem secreta nela. E avançar para a próxima fase do desafio. Os primeiros desafios consistiam em expressões matemáticas, mas foram se tornando mais complexos à medida que os usuários avançavam de fase. Com o tempo, grandes comunidades começaram a ser formadas no 4chan. Pessoas compartilhavam seu progresso e competiam entre si sobre quem seria o primeiro a concluir o desafio. Era comum encontrar usuários virando à noite discutindo sobre algarismos aleatórios, mensagens criptografadas em uma imagem ou até mesmo o nome de um antigo imperador romano. Em certo ponto, uma das pistas desvendadas revelava o nome do grupo por trás de tudo, Cicada 3301. 3301 era uma referência ao usuário que iniciou todo o desafio, enquanto Cicada é o nome científico das cigarras. As cigarras são insetos famosos por sua habilidade de camuflagem. Conforme cresciam as especulações sobre quem estaria por trás dos testes, desde cybercriminosos, terroristas, até um projeto de recrutamento da CIA e do FBI, o interesse apenas aumentava. Nas fases finais do desafio, os usuários deveriam ir para fora do mundo virtual. Foram encontradas coordenadas de diferentes pontos ao redor do mundo, onde era possível ver posts estampados com uma figura de uma cigarra e um QR Code. A última etapa, de quem citei notícia, seria um endereço para um site da Deep Web. Após isso, alguns dos usuários mais interessados em resolver o desafio simplesmente sumiram no 4chan, sem maiores explicações. A hipótese é que eles tenham sido os primeiros a resolver o enigma e foram proibidos ou impedidos de revelar o que descobriram,
Até hoje não se sabe quem eram os autores por trás do desafio, nem qual foi o prêmio daqueles capazes de resolvê-lo. Tudo continua sendo um mistério. Em 2013, 14 e 16, o mesmo grupo por trás do Cicada publicou no antigo Twitter um novo quebra-cabeça. Novamente, não tivemos conhecimento de quais foram os vencedores do desafio, nem de seus criadores. Seria apenas uma brincadeira ou teste de recrutamento de alguma superagência de inteligência? Aqueles que sabem a resposta para essa pergunta jamais é revelada. Apesar dos avanços científicos e das investigações ao longo dos anos, alguns mistérios permanecem sem explicação. São enigmas como estes que nos fazem questionar os limites do nosso próprio conhecimento e até onde a ciência é capaz de chegar. Mas enquanto não temos as respostas, nós queremos saber. Você já presenciou alguns desses mistérios? Diz aí nos comentários.